presidente Lula tem dado todos os gestos de criar essa unidade. Se você olhar para a composição, primeiro o gesto da transição, que foi dificultada sobre todos os aspectos. Raríssimos foram os ministérios que ofereceram algum grau de informação. Em geral, todas as informações foram conseguidas na marra, vamos dizer assim. E a ideia geral de como é que está a situação do país, eu vou dizer para você que nós vamos ter daqui a alguns meses de fato, né? Então isso tudo causa um pouco de insegurança no processo de tomar decisão de gestão. Você não sabe muito bem como é que está o orçamento, como é que estão os gastos, né? Então o presidente Lula criou um sistema de transição onde incluiu muita gente, ou seja, muita gente discutiu o governo, opinou, falou de maneira voluntária, setor do empresariado, os trabalhadores, artistas, movimento social, enfim, todo mundo que estava desacostumado a discutir o destino da nação pôde, nesse breve período da transição, participar de uma maneira ou de outra. Antes um pouco da montagem do governo, teve o gesto que o Congresso Nacional fez em aprovar uma mudança da Constituição, permitindo um gasto maior para cumprir um orçamento que estava produzido baseado estava fora da realidade, né? Não previa uma série de gastos, por exemplo, auxílio emergencial, auxílio Brasil e Bolsa Família, dinheiro para merenda escolar, para farmácia popular, enfim. Então, o presidente Lula conseguiu, mesmo sem ser presidente, organizar uma PEC. É difícil aprovar uma PEC, né? São 2 votações com 3/5 da Câmara, do Senado. Isso foi muito importante. E a composição do Ministério do Presidente Lula também mostra essa divisão dos espaços de poder, né? Claro que tá petista até demais, viu? Sinceramente, eu esperava menos. Né? Acho que o Lula foi bastante ousado até. Eu fiquei satisfeito, mas tá bem bom mesmo. Eu acho que as pessoas podem concordar, umas discordam, mas de modo geral o Lula está fazendo um gesto de criar uma grande coalizão no Congresso Nacional. Acho que isso é muito importante. Essa coisa da tentativa de golpe, graças a Deus eles não conseguiram, né? Em não conseguindo, eu acho que junta ainda mais essas forças. Então eu acho que agora sobra espaço para a gente colocar uma agenda que tem interesse para a economia do país. Por exemplo, ontem Fernando Haddad e a Marina Silva estavam em Davos, da Suíça, que é um fórum que reúne, já foi mais importante, mas reúne algumas lideranças importantes da economia mundial. E o Haddad ia dizendo, qual que é a agenda do governo? Precisa fazer uma reforma tributária para facilitar a produção, a reindustrialização do país, ou seja, precisamos ter uma visão para essa coisa da energia renovável, ou seja, tem muitas grandes empresas que o consumo, né, a dinâmica de consumo de muitas famílias, em particular dos países mais ricos, eles passam a se preocupar com a origem dos alimentos, a origem da produção de energia que aquele produto que ele compra tem, se é uma energia limpa ou não, enfim. Então o Brasil tem essa possibilidade de oferecer ao mundo, essas indústrias novas, energia limpa, coisa que muitos dos países ainda não tem, né? Eu ri aqui porque eu pensei que recentemente prenderam vários golpistas na Alemanha. E a gente vê na Europa essa preocupação, né, com a energia limpa, com consumo sustentável, mas também vê tentativas de golpe, porque sabe é um processo de amadurecimento do Brasil também, né? Então eu acho que o Brasil tem um potencial, e tem um potencial dessa agenda lá no Congresso Nacional. É claro que nada que você vai aprovar no Congresso Nacional, uma reforma tributária, por exemplo, sempre tem alguém que ganha, alguém que perde, e você tem que contemporizar. Eu acho que o Lula tem toda a condição política de fazer isso, pelo menos tentar colocar uma agenda no país que deixe de se preocupar em semear o ódio, né? Porque o resultado do dia 8 de janeiro é isso. São anos e anos de ódio, de fake news, de mentiras, de incentivo a pessoas compartilharem informações que simplesmente destruíam a imagem de pessoas, empresas, partidos, da política em geral. O resultado que a gente viu foi aquilo. E isso é perigoso pelo seguinte, não se trata só de quem ganha ou perde a eleição. Se trata de deixar de ter projeto de país. Porque o governo Bolsonaro foi isso, eles não têm projeto de país. Pode falar aí, Fernando.